E nós louvamos a Deus por isso. Já oramos pela vida do Léo, é um amigo que nós temos. Ele não veio aqui hoje como vereador, ele veio aqui hoje como servo de Deus trazer a palavra. Lembra que eu sempre digo que a gente não mistura as coisas? E não pode misturar as coisas? Não que ele esteja proibido de falar alguma coisa sobre política, mas, irmãos, as duas coisas não caminham. No altar é a palavra. Altar é a palavra. É a palavra. E eu sei que ele tem uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Já orei pela vida dele, vocês também, amém, igreja? A esposa dele está ali, os filhos, a sogra, que eu já sei que é a sogra, ele vai apresentar, e é um prazer recebê-los todos. Temos visitantes, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tem um assessor aqui também, Rodrigo, glória a Deus, amém, queridos? Dê um louvor e um aplauso ao Senhor por isso. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, podendo compartilharmos junto um pouco da palavra do Senhor, compartilharmos também os louvores, poder exaltar e louvar o Senhor. Quero agradecer por esse privilégio imenso estar aqui nessa igreja, uma igreja que sempre me acolheu muito bem, acolheu a minha família. Como diz muito bem o pastor, está aqui minha esposa Silvia e meus meninos. Minha sogra está aqui hoje também, de férias aqui. Graças a Deus por isso. E graças a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. O pastor da minha igreja, ele costuma dizer que ele costuma agradecer e parabenizar quando a gente vem na casa do Senhor. Quando chega na igreja, ele fala assim: parabéns, vocês já são vitoriosos por sair de casa, pleno domingo, uma semana que sempre é difícil e conturbada. Então, quero parabenizar a todos, que o Senhor possa falar conosco, amém? Quem trouxe a palavra do Senhor, abra para mim no livro de Isaías, Isaías capítulo 5, versículo 29. Isaías capítulo 5, versículo 29. Graças a Deus, louvado, bendito, exaltado é o Senhor, que é grande, que é poderoso. Glória a Deus, está aí no... Aleluias. Isaías capítulo 5, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: o seu rugido é como de leão, rugem como os filhos e de leão, rosnando, arrebatam a presa, e a levam, e não há a quem a livre. Amém? Pegue sua Bíblia, pode fechar, pode se sentar. Graças a Deus. Vou pedir agora você curvar a sua fronte. Vamos fazer mais uma oração aqui antes da gente começar a palavra do Senhor. Uma oração mais íntima, irmão. Você vai orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor possa falar com você. A Bíblia fala que Deus é galardoador daqueles que buscam Ele. Deus, Ele tem um prazer do filho vir até Ele e abençoar o filho. Qual pai não tem um prazer de presentear o filho? Qual pai não tem alegria e o orgulho de poder dar um presente? Assim também é o nosso Deus. Então vamos orar agora, pedir a Deus que Ele possa falar com você, que Ele possa tocar no seu coração, porque o único que é poderoso de entrar no profundo ou escondido, o único que consegue realmente tocar no coração do ser humano é Deus, amém? Vamos orar ao Senhor então. Pai, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, por poder, meu Pai, estar aqui nessa noite, Senhor. E como disse muito bem o pastor, Pai, esteja conosco aqui nessa noite, Pai. Toma o seu lugar de honra aqui nessa noite, Pai. O lugar de principal, Pai, o lugar de reis dos reis, meu Pai. O lugar, Pai, de santo do santo, Pai. E te peço aqui nessa noite, Pai, tenha liberdade aqui nessa noite. Esse culto não é engessado, Pai, esse culto não é travado, Pai. Mas esse culto, meu Pai, livre para o Teu Espírito Santo para agir, meu Pai. O Teu Espírito para curar, para libertar, para transformar, para salvar vidas. E te pedimos, Pai, pela Tua misericórdia, Pai. Esteja conosco aqui nessa noite, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor, fala em cada coração, meu Pai. Abre, Senhor, as janelas dos céus, meu Pai, para abençoar aqueles que Te buscam, meu Pai. Para galardoar, meu Pai, cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Cada um que veio com anseio, cada um que veio com problema, Pai. Que o Senhor possa agora, Pai, enxugar de todos os olhos, todas as
das lágrimas, meu Pai, possa tocar em cada coração, Senhor. Esteja conosco, meu Pai, fala conosco, meu Pai. Carecemos de ouvir ao Senhor. Amém? Se você se sentir à vontade, pode aplaudir o Senhor, agradecer a Ele, que é fiel, aleluias. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Confesso para os irmãos, sempre quando eu venho ministrar aqui na igreja Fogo e Vitória, eu sempre falo com o pastor Guilherme, que é uma grande missão, uma grande responsabilidade. Porque os irmãos da igreja Fogo e Vitória estão acostumados com o alimento mais forte, né? Estão acostumados com a feijoada, estão acostumados com o mingauzinho, com uma aguinha de fubá, não. Então, sempre quando eu venho aqui, eu me sinto um pouco até mais nervoso, até mais apreensivo. Não sei se o pastor olha com a cara meio fechada, não sei se é o jeitão dele, brincadeiras à parte, mas a gente sai com uma grande responsabilidade, porque a igreja é muito bem alimentada, amém? E eu pedi ao Senhor, irmãos, uma palavra, Senhor, fala no meu coração, uma palavra que eu possa trazer para os irmãos da igreja Fogo e Vitória, uma palavra que possa entrar no coração deles, possam suprir a necessidade dos irmãos. E durante a semana, o Senhor não me deu a palavra, Ele não me mostrou o versículo bíblico, Ele me deu um tema. Ele falou comigo, você vai pregar sobre rugido do leão. E eu comecei a procurar na Bíblia passagens que falam sobre o rugido do leão. Qual que é o poder do leão, qual que é a dimensão do leão. Então o Senhor abriu esse versículo de Isaías capítulo 5, versículo 29, que é um dos versículos da Bíblia que cita sobre o rugido do leão, que fala sobre as características do leão. E antes mesmo a gente seguir essa palavra, eu queria contar uma pequena história. Eu queria contar uma história de um leão na África. A história diz que tinha um leão na África, um leão de grande porte, um leão muito forte, robusto, com uma juba muito grande. Ele começa a ficar um pouco cansado da sua luta, da sua rotina, um pouco deprimido e frustrado. E esse leão, ele procura uma árvore bem grande. Ele procura uma sombra para que ele possa sentar e descansar. E esse leão começa a ficar debaixo dessa árvore. Entra dia, sai dia, esse leão fica debaixo daquela árvore, debaixo daquela sombra. O leão bem frustrado e desanimado. E de repente aparecem alguns leõezinhos pequenininhos, e começam a morder os seus dedos, e morder as suas patas. E esse leão não faz nada. Ele continua ali sentado e parado. E de repente vem uma leoa, e a leoa vem para cima daquele leão. E aquele leão também fraco, desmotivado, ele continua debaixo da árvore parado. E vendo todos os animais da selva, vendo que o leão estava ali parado, estava ali mais fraco, começa a sentir a liberdade. E um bando de animais, chacais, hienas, começa a aproximar daquele leão, e começa a rosnar para o leão, e começa a latir para o leão, e começa a se aproximar, e mesmo assim o leão continua sentado e deitado debaixo da árvore da sombra. Então começa aqueles chacais, aquelas hienas a debochar do leão, toma o território do leão, começa a comer a comida do leão, e de repente um belo dia esse leão se levantou. E esse leão, quando ele se levanta, ele dá um rugido muito forte. E com o seu rugido, todos os animais que estavam ali começam a se amedrontar. Ele estremece todos os animais com o seu rugido. E de repente o leão, na velocidade do vento, ele começa a seguir cada presa dele. E começa a matar um por um daquelas hienas, daqueles chacais, todos aqueles animais que estavam em volta dele. E de repente ele destrói tudo aquilo. E eu começo com um grande ensinamento nessa noite. Aconteça o que aconteça, o leão sempre é leão. Ele pode estar desmotivado, ele pode estar fraco, ele pode estar num momento difícil da vida dele, mas ele é leão. Uma hora ele vai se levantar, e com o rugido do leão tudo se estremece. O leão, quando ele dá o rugido, aqueles animais que estão em volta dele, pastor, eles já ficam com medo do rugido do leão. A hiena não corre com tanta força que ela tem mais, porque com o rugido do leão, ela se sente que ela já está morta. Quando o leão ruge, os animais que estão em volta pensam assim, estou selado, estou morto. Os animais não conseguem mais a ouvir e dar voz, tanto nervosismo, de tanto temor e tanto tremor que o leão causa para eles.
E o Senhor me deu uma palavra muito grande para o povo dele, para mim também principalmente, que a gente primeiro prega para nós, o Senhor fala com a gente só compartilha o que o Senhor está tratando com a gente. Muitas vezes nós esquecemos que somos leões. Muitas vezes esquecemos e deixamos o inimigo entrar nas nossas casas, o inimigo frustrar os nossos sonhos. Muitas vezes entramos na igreja numa comodidade. Estou aqui na igreja, aceitei Jesus, fui batizado. Se Jesus voltar agora, ou se Jesus me levar, eu vou ser salvo. Realmente você vai ser salvo por isso. Você está seguindo os caminhos do Senhor, foi batizado, aceitou Jesus. Mas muitas vezes o diabo tem tomado a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, porque estamos numa zona de conforto. Estamos debaixo de uma árvore, de uma sombra, e nada mais ali nos importa. Então o Senhor traz esse grande ensinamento para nós, que devemos e precisamos rugir como leão. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O interessante do leão, irmãos, que ele é um animal da família do gato. Se você pegar o leão e o gato, eles são da mesma família. Eles são da família dos felinos. A diferença do leão para o gato é que o gato é um animal de pequeno porte. Então ele não consegue rugir e ele começa a miar. Já o leão e o tigre são animais fortes, de grande porte. Então o leão e o tigre conseguem rugir. Muitas pessoas dentro da igreja não têm mais força de rugir e começam a estar como gatos. Às vezes no meio, não nessa igreja, viu, irmão? Essa igreja é uma igreja abençoada, mas igrejas lá fora, muitas vezes o irmão esquece que é leão e começa a miar igual gato. Ele começa a miar, ele esquece do que Deus tem na vida dele, ele esquece do poder que ele tem. Ele esquece que em Gênesis capítulo 1, o Senhor diz assim: façamos ao homem a minha imagem e semelhança. Deus, ele fez você a mesma natureza que ele. Deus deu a imagem e a semelhança dele para você. Deus, quando ele chamou Adão no jardim do Éden, o Senhor dialogou com Adão, falou: Adão, o Senhor compartilhou tudo que ele tinha feito. Adão, olha tudo que eu fiz, o que você acha? O Senhor pediu opinião para Adão. Adão falou: Senhor, tudo que o Senhor fez é muito bom, tudo que o Senhor fez é grandioso. E o Senhor falou: Adão, dominai sobre tudo isso, Adão, é seu. Você tem poder sobre as feras da terra, sobre as aves, sobre os animais do mar. Eu te dou o poder para dominar sobre tudo. Adão, dê nome a cada inseto, animais, vegetação, dê nome a tudo. E de repente Adão peca ao Senhor. Adão peca. Não, quando eu digo Adão, não é Adão, é a humanidade, né, que todos nós pecamos. Então a humanidade peca e fica destituído da glória do Senhor. E vem Jesus, o leão da tribo de Judá, o leão que rugiu por nós, o leão que pagou o preço por mim e por você. Como diz muito bem no livro de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O Senhor veio nessa terra como um leão, mas se tornou uma forma de servo. Ele passou tudo de lutas, dificuldades, ele se abaixou, ele se diminuiu, tudo que ele pôde fazer, porque ele era o nosso substituto. Ele estava no nosso lugar. O Senhor passou tudo isso para que você pudesse rugir como leão. O Senhor passou tudo isso para que você pudesse ser um leão como ele. Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele que diz assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O Senhor já venceu o mundo. O Senhor venceu o mundo para mim e para você, para nós que pudéssemos colocar na posição de leão, na posição de grande com Ele, na posição que não nos limita. Tem tanto crente hoje que vive uma vida limitada, uma vida diminuída, uma vida que se coloca na posição pequena, esquecendo que o Senhor, no plano de salvação, nos colocou herdeiros e corredeiros com Ele em Cristo Jesus. Deus, Ele tem te chamado você, é para reinar com Ele. O Senhor tem chamado você, é para ter poder e autoridade.
Ele mesmo diz que você vai ter poder para pisar em serpentes, em escorpiões, e você tomar algo mortífero, algum veneno, não te causará dano nenhum. O Senhor quer te colocar você em posição de liderança. Muitas vezes, irmãos, esquecemos disso. Muitas vezes entramos num marasmo espiritual, numa fraqueza espiritual, ou estamos debaixo de uma árvore, ou se não, esquecemos do tamanho do nosso Deus. Vêm problemas pequenos, vêm dificuldades pequenas e param a nossa fé, limitam a gente de caminhar. Um problema na família, um problema no trabalho, um problema na igreja, um irmão que às vezes não te cumprimentou bem no final do culto, talvez o pastor num dia de correria não te deu, irmão, Deus te abençoa, isso talvez te chateou, te magoou, e você tem sido, dentro da igreja, uma posição de um gato. Você não tem tomado uma posição de leão. Às vezes no seu trabalho você tem sofrido, tem passado por peleja, por lutas, assim também na sua casa. O inimigo tem se levantado contra a sua família, tem tripudiado em cima da gente. Nós esquecemos que somos leão. Nós esquecemos que temos autoridades. Chegou o momento da gente erguer um altar na nossa casa e nos tomar a posição de leão. Uma frase bem interessante de Thomas Edison. Thomas Edison foi o homem que inventou a eletricidade. Perguntaram para Thomas Edison, fizeram uma pergunta para ele assim, qual o segredo do sucesso? Perguntou para ele, qual o segredo do sucesso? Ele falou que 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que eu aprendo com essa frase? Viemos na igreja aos domingos, iniciamos uma semana para ser a melhor semana, porque nós começamos a semana na casa do Senhor. Viramos o ano 2022 para 2023 na presença do Senhor, para ser o melhor ano da nossa vida, porque nós terminamos o ano na presença de Deus, iniciamos o novo ano no melhor lugar do mundo, na casa do Senhor. Começamos o domingo motivado, inspirado, uma boa palavra pregada aqui nessa noite, um bom culto, saímos daqui alimentados. Como diz agora, está falando muito, a gente come uma picanha aqui agora. A gente come uma picanha no domingo, aquela picanha gostosa, com 2 dedinhos de gordura no ponto. O irmão até salivou aqui. No ponto, aquela picanha deliciosa. E nós temos uma inspiração para a gente pegar toda semana. Esquecemos de transpirar, esquecemos de queimar aquela gordura durante a semana, esquecemos daquilo que a gente aprendeu aqui na igreja, nós praticamos na rua, nós praticamos em casa, cantamos louvores que somos mais do que vencedores, cantamos louvores que temos poder, e esquecemos, pastor, de praticar no dia a dia. Estamos cheios da unção do Senhor, é chegado o momento de inspiração, mais transpiração, da igreja sair e gastar o que aprendeu aqui. A palavra do Senhor fala que não sejais somente ouvintes, mas sim. Então nós estamos aqui para nós enchermos, mas precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Precisamos que essa palavra ela entre em prática nas nossas vidas. Para quando o inimigo, para quando a adversidade, para quando os dias difíceis chegar. Meu irmão, os dias difíceis vão chegar. Os dias difíceis são quase diários. A Bíblia fala que tudo sucede, tanto para o justo, tanto para o injusto, tanto para o puro quanto para o impuro. Então dias difíceis virão, dias de dificuldades virão. Então precisamos transpirar o que nós aprendemos aqui, precisamos praticar o que nós aprendemos aqui na casa do Senhor. E umas coisas que me chamam muita atenção, até a história de Daniel. Daniel, ele tinha tudo para ter um futuro triste. Daniel, ele nasce juntamente com Sadraque, Mesaque, Abednego, esses 3 jovens. Daniel é um deles. Eles crescem, eles estudam, eles fazem uma formação para ser um grande profeta, para ser um sumo sacerdote, ou talvez para ser um rei. E de repente ele vê aquele povo exilado, ele vê aquele sonho dele sendo despedaçado. De repente aquele povo é cativo para a Babilônia. E quando chega lá,
aqui esses 3 jovens, ele continua na posição de leão. Eles, mesmo com as dificuldades, mesmo com a luta, mesmo que todo o cenário diz que não, o povo cativo, eles saem presos para a cidade da Babilônia, para ser servo, para ser escravos de um povo estrangeiro, um povo muito feroz, um povo muito agressivo. E de repente aqueles 3 jovens chegando naquela cidade, eles se juntam assim: a gente é leão, nós vamos rugir como leão. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 12 ao 14, o irmão pode abrir para a gente aí? Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Graças a Deus, aleluias. Daniel, capítulo 4, só para a gente... Glória a Deus, aleluias. Daniel 4, 12 ao 14. Diz assim, falando aqui agora desses 3 jovens: porquanto o espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Versículo 14. E de repente o rei Nabucodonosor chega próximo de Daniel e diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência, excelência e sabedoria. Obrigado, irmão. Então Daniel, esses 3 jovens chegam lá na Babilônia, mesmo acudido, mesmo as dificuldades, mesmo talvez como o leão, quando as presas, quando aquele bando de animais cerca o leão não se acovarda porque cercaram ele, o leão não se amedronta porque tem um bando de animais em volta dele. Daniel e esses mais 2 jovens, eles mesmo na Babilônia, eles mostram que eles são leão, eles mostram que eles têm sabedoria, eles mostram que têm inteligência, eles têm um propósito. Talvez o grande segredo hoje é que as pessoas vivem sem um propósito. Pessoas que na beira do caminho perdem o seu foco. O que muitas vezes derruba o ser humano perdeu o seu foco. Nós temos um propósito, temos que estar firme nele, independente ou não da circunstância, independente se a eleição presidencial não foi aquele que eu queria, independente se o governador, independente o que aconteça, eu tenho que estar firme no meu propósito. E saber muito bem que aquele que me chamou, aquele que me enviou é fiel para cumprir. Muitas vezes nos perdemos pelo propósito. Conversa com o irmão: ô irmão, tudo a paz do Senhor, tudo bem? Como é que está? Como é que está a sua vida para 2023? Está com esperança? Está animado? As coisas vão dar certo? Vai ser bênção na sua família? Vai ser bênção na sua vida? O irmão: meu irmão, misericórdia, você viu aí, aconteceu isso, você viu agora o que aconteceu, agora nós estamos ferrados, nós estamos lascados, a coisa complicou. O irmão, ele perde o propósito, ele se amedronta. O irmão, quando ele vê uma situação, ele se sente fraco. Daniel tinha um propósito. Esses 3 jovens, talvez, quando chegou na Babilônia, que era o país mais moderno daquela época, era um país muito moderno, um país que tinha muita riqueza, muito alimento. Eles falaram assim: eu não vou me misturar, não. Eu não vou comer na mesa do rei, não. Eu não vou misturar com as regalias, eu não vou me aproximar dessas coisas desse mundo, não. E aqueles homens ficam firmes no propósito do Senhor. E de repente aquele rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele faz uma imagem do rei Marduk, um rei daquela época, e começa todo mundo tem que se curvar diante dessa imagem. E aqueles 3 jovens falaram assim: ô rei, nós 3 não encurva para essa imagem, não. Pessoas que sabem que é leão, pessoas que sabem que ruge como leão, pessoas que não importam o que vai acontecer, mas estão firmes no propósito. Eu vim aqui porque o Senhor me escolheu para ser profeta, o Senhor me chamou para ser sacerdote. E aqueles 3 jovens não se curvaram, custe o que custar, o preço que tem que pagar, eles tinham um propósito.
tem um propósito na sua vida, tem um propósito na sua vida com Deus, tem um propósito na sua vida. Se você tem orado 1 ano, 2 anos, 3 anos, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Se está faltando mais transpiração, ore mais, faça como Daniel, ore 3 vezes por dia, erga um altar na sua casa pelo seu casamento, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista do teu trabalho, ainda que tudo diz que não, seja firme na igreja, na casa do Senhor. Seja firme mesmo que tudo que aconteça, mesmo que você se chateie na igreja, porque igreja é lugar que tem ser humano, onde tem pessoas, tem chateação, tem problemas, ninguém é perfeito, como diz muito bem o pastor. Então muitas vezes perdemos esse propósito, e esses 3 jovens foram firmes no propósito. E no livro de Daniel, no capítulo 4, Daniel capítulo 5, deixa eu abrir só. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo do 20 ao 24, amém? Daniel, capítulo 3, versículo... Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército, que atassem, que amarrassem a mão de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e a lançassem na fornalha ardente. Versículo 21. Então esses homens foram atados, amarrados, com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançadas na fornalha, sobremaneira acesa. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados, amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus, aleluia. Eles firmes no propósito, e de repente, eles são lançados ali na fornalha, e ali aquele rei, ele começa a conhecer quem é o Senhor dos exércitos, quem é o Deus dele, quem é o verdadeiro Deus, porque ele estava firme em um propósito, eles estavam firmes na palavra do Senhor, e realmente o Senhor abençoou aqueles jovens. Daniel se tornou o governador daquela cidade, um estrangeiro, uma pessoa que talvez na Babilônia teve um governador estrangeiro, e o Senhor levantou Daniel, porque Daniel, sobremaneira, todo o tempo, ele esteve firme no propósito do Senhor. Ele nunca esqueceu de onde ele veio, das certezas dele, do que Deus colocou na vida dele, que ele é leão, que ele ruge como leão. E quando a gente descobrir isso na nossa casa, nossa vida, nosso trabalho, nós vamos ver o mundo diferente. Vamos ver o mundo de uma forma espiritual. Assim era aquele servo de Eliseu, que quando um grande exército foi matar Eliseu, e aquele jovem em pânico, muito nervoso, com medo, e de repente Eliseu põe a mão na cabeça dele e ora e fala: Senhor, abre os olhos espirituais desse jovem, para que ele veja. E de repente aquele jovem, ele vê um exército muito grande de anjos, com carruagem de fogo. E assim também é na nossa vida, assim também é o que Deus tem preparado para nós. É isso que o Senhor quer colocar na minha vida e na sua vida, essa posição, que nós com Cristo Jesus, somos mais do que vencedores, aleluias, glória a Deus, aleluias. O interessante do leão, irmãos, você sabe por que o leão ruge? O leão, ele ruge para ele identificar qual que é a sua presa. Quando o leão dá quando ele ruge muito grande, mesmo sendo leão, mesmo sabendo do poder que ele tem, sabendo que é o rei da selva, quando ele dá um grande rugido, ele fica atento a todos os animais.
E de repente o animal que está mais fora do bando, o animal que está mais disperso, o animal que está mais fraco, é o animal que o leão ataca. O leão, mesmo sendo leão, ele não subestima nenhum dos seus adversários. Ele não subestima. Ele mesmo sabendo que pode entrar no bando e destruir todo o bando, ele vai na presa certa. Ele dá o bote certo. Muitas vezes nós também vimos o adversário e subestimamos o nosso adversário. Brincamos muitas vezes com o Senhor, brincamos muitas vezes com o pecado. Então o leão, ele olha muito bem a sua presa, ele pega a presa mais fraca. E de repente o pulo do leão é certeiro, o ataque do leão é um ataque certeiro. E a Bíblia diz que tem o nosso inimigo, o diabo. E o diabo também, muitas vezes, ele se acha que é leão. A Bíblia, no livro de Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8, a palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, subestimamos o inimigo. Eu estou aqui na igreja, estou louvando ao Senhor, esquecemos que o inimigo, ele não brinca, ele está 24 horas. Ele está 24 horas caçando alguém que possa tragar, alguém que possa sair fora do bando, alguém que possa dispersar da casa do Senhor. Então a importância de estarmos firmes. E ao contrário disso também, muitas pessoas subestimam o inimigo. Muitas pessoas também subestimam o diabo, porque ele sabe que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O inimigo... Glória a Deus, aleluias. Então, muitas vezes também, uns subestimam demais o inimigo, outros valorizam demais o inimigo. Tem pessoas na igreja que valorizam demais o inimigo. Ele se coloca na posição que Deus, para vencer o diabo, Deus tem que lutar demais, que é uma luta brava, é uma luta árdua. Muitas pessoas acham que Deus, para vencer o inimigo, é igual o jogo do galo. Aqui é suado no segundo tempo, na virada que o galo ganha. E a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que Deus envia um anjo. Deus envia um anjo para prender o diabo e todos os seus demônios. Muitas pessoas subestimam demais o inimigo. O irmão chega na igreja... O irmão levanta aqui um profeta, o Senhor diz que foi feita obra de macumbaria, ele se espanta. Ele passa perto de uma obra de macumbaria, de bruxaria, ele vê que o vizinho dele bate uns tambor, e ele fica assim acudido, pastor. Ele esquece que é leão e fica tremendo. Ele vira um gatinho quando a pessoa fala assim com ele, vou fazer obra de macumbaria. Ele valoriza demais o inimigo. Uns subestimam demais, outros valorizam demais. Outros colocam o diabo lá em cima. Tem pessoas que colocam dificuldade em tudo. Tudo é muito difícil. Isso não é para mim não. Isso aí eu não consigo. Minhas pernas não alcançam isso aí. Esquece as promessas do Senhor. Esquece que o Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou no coração do homem que o Senhor preparou para você, que o Senhor preparou para mim. É grandioso demais o que o Senhor preparou para nós. E vivemos, às vezes, uma vida, desculpa a expressão, irmãos, uma vida medíocre, uma vida pequena. A gente fala pequena que o Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu ousadia, o Senhor tem nos chamado para ser grande com Ele. Onde o cristão pisar, colocar os seus pés, ou colocar as plantas das tuas mãos, o Senhor fala que vai dar por herança. E você tem essa obrigação de onde você estiver, você ser bênção, você ser diferente, você ser a luz onde você está. Está na sua empresa, a sua empresa é abençoada pela sua causa. Você trabalha numa multinacional, ela é abençoada por você. Você é a bênção dali, você é a chave,
você é a chave dali, o Senhor te abençoa ali, o seu patrão só é abençoado pela sua vida. Coloque isso no seu coração. Teve uma vez que eu vi uma história de um rapaz aqui da cidade de Contagem mesmo. Ele montou uma empresa. O pai dele, muito cristão, evangélico, eles trabalhavam em porta, como ambulantes, vendendo vários produtos. Produto de cosméticos, produto de limpeza. Ele, o pai dele ambulante. E esse jovem muito inteligente, com muita garra, montou uma empresa com seu pai. Eles montaram uma empresa de cosmético. E de repente aquele jovem começou a prosperar muito. Galpão grande, vários funcionários, começou a produzir os seus próprios cosméticos, começou a atender todas as barbearias e começou a se tornar uma pessoa abençoada. De repente a sua vida começou a prosperar. O Senhor começou a abençoar ele. Ele começou a brigar com o pai dele. O pai dele discutia, brigava, aquela confusão toda. Ele falou assim: pai, vamos fazer uma coisa? Vamos separar? Você vai para o seu lado, eu vou para o meu lado. E aqueles dois separaram. E de repente aquele jovem não era firme na igreja, o pai era cristão, orava todos os dias, o pai muito temente ao Senhor, fiel com Deus. E esse jovem foi numa igreja convidado, muito distante daqui. E de repente um culto abençoado, um louvor abençoado, o pregador prega a palavra do Senhor e diz assim: o Senhor me diz que tem um jovem aqui na igreja aqui, que tem uma conta bancária muito alta. Ele está vivendo um dos melhores momentos da vida dele. O Senhor está abençoando o relacionamento dele, o trabalho dele. Ele tem vivido o melhor de Deus na vida dele. Mas o Senhor manda dizer a esse jovem que a bênção não é por causa dele, não. A bênção é por causa do patriarca. Eu falo para aí, o Senhor fala assim: eu quero pedir para esse jovem vir aqui na frente. Esse jovem vai sentar com seu pai e vai pedir o pai desculpa, senão vai perder a bênção do Senhor. E esse jovem ficou no canto ali travado, pastor, nada tirava ele do lugar. O pregador falava e ele travado, e o pregador falou: meu irmão, é você aqui, vem cá. E quando ele chegou, ele começou a derramar lágrimas. O Senhor falou assim: a bênção não é você não, a bênção é o seu pai. Olhe para o seu pai. E assim também a sua vida, a bênção é você, irmão. Você que é a bênção do Senhor. Muitas vezes nos diminuímos. Não, a bênção é a gente. O Senhor nos chamou mesmo para estar nas trevas. Nós somos a luz. Nós que eu trabalho, minha patroa, ela é macumbeira, ela é espírita, ela é feiticeira, ela pode ser o que for. Você está lá para ser bênção. Você está lá para rugir que nem leão. Você está lá para marcar território. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Glória, louvado, bendito é o Senhor. Aleluias. Então, irmãos, nós estamos na posição que o Senhor nos coloca. No meio ao caos, no meio à luta, no meio às trevas. Eu confesso para os irmãos que eu nunca imaginei na minha vida entrar na política. É até um assunto difícil de falar na igreja, de tocar nesse assunto. Eu nunca imaginei na minha vida qual que era o propósito que o Senhor tinha para mim na política. E eu imaginei também que o Senhor também tem que eu tenho que ser luz na igreja é muito fácil. Ser luz aqui é gostoso demais, você abraça os irmãos, é um mais carinhoso que o outro, um mais gostoso de abraçar que o outro, um mais alegre, um mais animado, um mais abençoado que o outro, é muito gostoso estar na igreja. A gente queria que a igreja fosse eterna, né? Tão gostoso que é estar na igreja, mas o Senhor nos chama para ser luz nas trevas. O Senhor nos chama para os lugares mais difíceis e escuros, você iluminar. Porque a luz num lugar claro como esse, eu colocar mais uma lâmpada, ou duas, ou três, não vai fazer diferença nenhuma. Mas a gente apagar todas as luzes dessa igreja e deixar somente uma luz acesa, vai fazer uma grande diferença. Então você é aquela luz pequenininha ali naquele lugar, naquela família. Você é aquela luz pequena que quando o Senhor vai te abençoando, você consegue iluminar toda a casa. E muitas vezes, irmãos, nos colocamos na posição que nós não somos capazes.
Irmão, eu não sou capaz de ministrar uma palavra, eu não sou capaz de coordenar uma empresa, eu não sou capaz de coordenar um ministério, uma cidade, mas quem nos abençoa é o Senhor. O que mais me motiva e me fortalece, que nos fortalece, é o que o Senhor não chama ninguém preparado. O Senhor não pega ninguém preparado. Segundo os historiadores, quando Jesus chamou os 12 discípulos, eles estudaram cada um dos discípulos, cada característica dos 12 discípulos, e eles tiveram uma conclusão: Jesus não acertou nenhuma das suas 12 escolhas. Os 12 discípulos que Jesus escolheu, historicamente falando, estudando, nenhum dos 12 tinha valores, tinha princípios, tinha pesos para andar com Jesus, tinha patente para estar com Jesus. Mas o que eu amo nosso Jesus, que eu gosto de Jesus, que Jesus, ele pega a gente pelo braço e fala assim: esse avacalhado aqui, ó, esse que estava nas drogas, esse que veio de uma família conturbada, esse que é o menor aqui da empresa, esse que está aqui numa luta, essa família destruída, hoje é o meu desafio. Aqueles 12 discípulos eram 12 desafios de Jesus. Eram 12 atrapalhados, 12 difíceis. Um não queria que lavasse o pé de Jesus. Não, Jesus, não lava meus pés, não. Talvez tinha frieira, talvez tinha alguma coisa no pé, que ele não queria que Jesus lavasse o pé dele. E de repente, quando Jesus fala, Senhor, fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele era 8,80. Ele fala assim: Senhor, então não lava meus pés, me lava por inteiro, me dá um banho. E a gente começa a ver 12 discípulos difíceis. O Senhor chama 3 que eram mais próximos, fala assim: vamos, vem orar comigo, estou triste, estou angustiado. E eles não conseguiram orar nem 30 minutos com Jesus. Jesus volta, eles estão todos dormindo. E também é assim a gente. O Senhor nos escolhe porque nós somos o desafio do Senhor. Nós somos ali a pedra bruta, que o Senhor vai lapidando. Nós somos aquele vaso na mão do oleiro, que o oleiro tem que quebrar o vaso e fazer o vaso todo de novo, com muito cuidado. E assim a gente. Uma coisa que me chama muito a atenção, no livro de Amós, Eliseu, ele passa por um lugar chamado Rancho dos Profetas. Era um grupo de jovens que oravam, que jejuavam, que liam a palavra, que buscavam, que queriam ser algo para Deus, queriam ser grande para Deus. Eliseu passa naquele lugar, vê um tanto de jovem preparado. Ele passa por ali, e de repente, na beira do caminho, ele acha um homem matuto, um homem que estava ali juntando os bois ali, os bois do seu pai, um homem que não tinha qualidade nenhuma para se lidar com o ser humano. Ele era muito bom para lidar com o bicho, ele trabalhava com os gados do seu pai, com os animais do seu pai. Ele sabia espalhar rebanho, soltar os bois na terra e depois se juntar. E de repente Eliseu passa ali e o Senhor toca no coração de Eliseu e fala assim: chama esse rapaz. Aquele rapaz deixa tudo o que tem e começa a seguir Jesus. E de repente aquele rapaz matuto, difícil, que era Amós, ele começa a profetizar para uma nação, pastor. Ele começa a profetizar para uma nação inteira. Livro de Amós, capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano. Amós, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus, aleluia, santo. Amós, capítulo 3, versículo 4. Perdão, irmãos. Amós, capítulo 3. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? Versículo 5, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Vá no versículo 4, eu gostei mais da minha tradução. Amós 3, versículo 4. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho do covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? Versículo 8. Rugiu o leão, e quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E o Senhor levanta Amós para aconselhar um povo que estava em momentos difíceis,
difíceis, um povo que estava disperso do Senhor. O Senhor dá uma grande dificuldade para Amós, a guiar um povo, a exortar um povo, se não obedecesse ao Senhor, seria exilado, seria preso. Então o Senhor, ele pega pessoas que você for olhar durante a história. Davi é um grande exemplo. Davi tinha 6 irmãos que eram acostumados com o exército, irmãos que eram bonitos, que eram inteligentes, e o Senhor pega o menorzinho da casa. Você acha que porque o Senhor me escolheu você, irmãos, que nós somos o menorzinho, que você é o desafio de Deus, que eu sou o desafio de Deus, que o Senhor pega a gente pequenininho, e quando você tem um propósito, quando você começa a entender o que o Senhor tem na sua vida, você pequenininho, pastor, tímido, envergonhado, começa a rugir como leão, começa a se posicionar que é um leão, começa a ter força de um leão, o Senhor começa a te colocar em posição de honra. O Senhor tem prazer de colocar os filhos dele em posição de honra. O Senhor tem prazer de pegar você na sua casa e você começar a ungir como leão. Senhor, a partir de hoje, eu vou pagar o preço para minha família, o preço pela minha casa. Senhor, a partir de hoje, eu quero mais do Senhor, mais do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, eu quero rugir como leão na igreja, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero começar a transbordar. Começar a transbordar. Então o Senhor tem nos chamado, irmão, para começar a transbordar com Ele. Assim era Davi, assim eram os grandes homens de Deus que o Senhor começa a escolher, de formas estranhas, de formas de Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Deus pega aquilo que não é, e começa a se tornar a ser. É que o Senhor tem para nós, irmãos, amém? Os irmãos estão entendendo a palavra? Os irmãos vão sair aqui rugindo como leão. Os irmãos vão entrar uma semana e vão começar a transpirar mais, começar a gastar mais o que aprendeu, começar a orar praticar mais no dia a dia, não se diminuir pelas lutas ou pelas dificuldades. E sabendo, irmãos, que não dormitará e nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor todo o tempo está com as mãos estendidas para te abençoar. O Senhor todo o tempo, custe o que custar, que venha a adversidade, a dificuldade, o Senhor está com você. Tem uma história muito antiga, eu vi essa história ainda na minha infância, uma história que gravou muito no meu coração. Um senhor, já velho de idade, andando pela praia. Ele, no fim dos seus dias já, ele olha para o céu, ele tem uma visão. E nessa visão ele começa a ver todos os momentos felizes da vida dele. Ele vê o seu nascimento, ele vê o abraço caloroso da sua mãe, ele vê os momentos de alegria, os momentos de confraternização. Passa um filme na vida dele. Ele começa a ver nos céus tudo que foi de feliz e que foi de bom na vida dele, ele começa a enxergar. E de repente ele baixa os olhos e olha para a areia. E quando ele olha para a areia, ele vê 2 pares de pés. Ele olha para a areia e vê 2 pares de pés, um do ladinho do outro. E de repente ele olha novamente para o céu e começa a ver os momentos difíceis da vida dele. Momento de angústia, de tristeza, de perdas, momentos que ele foi envergonhado, momentos que ele passou dificuldade, angústia, choros, momentos de não. Ele começa a passar um filme também de todos os momentos tristes da vida dele. E ele olha novamente para a areia, e ele vê só um par de pés. E ele fica um pouco triste, fala assim: Senhor, o Senhor não estava comigo? O Senhor estava comigo nos momentos felizes. Eu vi um par de pés ao meu lado, mas nos momentos difíceis, eu só vi só um pé. E o Senhor falou: meu filho, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, eu estava do seu lado o tempo todo, feliz com você, gritando com você, confraternizando com você, assistindo de pé as suas vitórias. Nos momentos difíceis, meu filho, eu te carreguei você no colo. Glória a Deus, aleluias. Eu te peguei você no colo. Momentos que você não conseguia mais andar ou caminhar, eu estava contigo. Então o Senhor, irmãos, está o tempo todo conosco.
está o tempo inteiro com a gente, muitas vezes nos limitando, fala, Senhor, está tão difícil, não pare, persista, continue, continue, continue. A vida do cristão é rompendo em fé, é dia de luta, é dia de vitória, é dia após dia. O Senhor quer nos honrar, abençoar, mas tem dificuldade, tem obstáculos. O Senhor não quer criar filhinho de papai, que tem tudo na mão, que tudo é muito fácil, porque o fácil ninguém valoriza, o que vem de graça não tem valor. O Senhor quer que você luta, que você batalha, mas o Senhor quer te dar uma grande vitória. Uma vitória na sua vida, uma vitória na sua família, uma alegria, uma paz que o mundo não nos dá, que o mundo não consegue preencher. Então, o Senhor, irmãos, Ele quer o melhor para nós, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos os nossos limites. Me lembro quando jovem, jogava futebol, 17 anos, jogava no time de futebol, e ali aquele treinamento de condicionamento físico, a gente correndo, eu falava, não aguento mais, está doendo minha barriga, estou sentindo cãibra na barriga, estou sentindo fadiga, eu não aguento mais correr, e de repente viu o treinador, vamos, você aguenta, acelera, não é assim? Você está fazendo exercício físico, vai, você aguenta, quando você vai ver aquela fadiga passou, aquele cansaço, você corria pouco, está correndo mais. Então nós, seres humanos, achamos que temos um limite. Meu limite é aqui, Senhor, eu não aguento mais. Irmãos, o seu limite é muito mais além. O seu limite é muito mais além. Quando você vai ver, você está correndo já o dobro, você está conseguindo muito mais. É porque muitas vezes nos limitamos. E isso atrapalha que chega a bênção do Senhor. O Senhor tem estendido banquetes para abençoar o teu povo. O Senhor fala que nos fins dos dias derramaria sobre toda a terra o teu Espírito Santo. O Senhor nós estamos vivendo um momento, o Senhor está com um banquete pronto para te atender, para te abençoar. Mas ficamos o tempo inteiro limitando ao Senhor. Falando, Senhor, isso não é para mim não. Isso eu não consigo. Isso não vai dar certo. Ah, Senhor, eu já lutei tanto, eu já sofri tanto. Igual aquele homem do tanque de Betesda, estava ali 38 anos para alguém pudesse lançar ele. Quando aproxima Jesus, ele cria alguns obstáculos. Jesus perguntou, você quer ser curado? Jesus fez uma pergunta pronta, uma pergunta certeira. Ele vem, Senhor, estou aqui há mais de 38 anos, sempre quando agita a água aqui desse tanque, não tem ninguém para me jogar dentro da água. Muitas vezes estamos como esse homem. Deus está querendo nos abençoar, mas queremos tanto obstáculo, e na beira do caminho tem tantas palavras que você esquece o seu propósito, e acabam te intimidando, acaba te acuando, acaba deixando você na posição de pequeno. Pessoas que no meio do caminho querem te parar. Você não vai conseguir, não faz isso não vai dar certo, não está dando certo, separa mesmo, está difícil, vai embora mesmo. O que tem de pessoas, irmão, para nos parar é muito. Difícil ter pessoas para motivar, mas para parar tem muitas. Mas quando você tem um propósito, quando você sabe que o seu limite pode acabar aqui, mas entra o limite de Deus, que é o limite do Deus impossível, é o limite que não há nada demasiadamente difícil ou impossível para o nosso Deus. Quando você começa a entender que o seu limite é fraco, que você é pequeno, mas que o seu Deus é grande, você começa a voar, irmãos, a voar nas asas do Espírito Santo de Deus, nas revelações de Deus. Os problemas mais não te atrapalham, as lutas, dificuldades não impedem você de trabalhar, de você estar com o Senhor, e você começa a águas profundas com Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, assim também era Ezequiel. Quem conhece a passagem de Ezequiel, o sonho de Ezequiel? O Senhor chama Ezequiel para vir até as águas. O Senhor nos convida para vir para a igreja. Aceitamos Jesus, somos batizados. Alguns vão para debaixo da árvore e fica 20 anos, 30 anos debaixo da sombra. A pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, é batizado.
vai ser salva, mas está ali como um leão, aquele leão que eu falei na África, está ali debaixo da árvore, está debaixo da sombra. E Ezequiel, naquela visão, o Senhor fala: Ezequiel, vem para o rio. Ezequiel anda 100 côvados e tem águas até os tornozelos. Ele podia parar por ali: já entrei, estou dentro da água, o Senhor me pediu para me entrar no mar, eu entrei no mar. E de repente o Senhor fala: não, Ezequiel, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você. E o Senhor o tempo inteiro está falando com vocês: eu tenho mais para você, Leandro, tenho mais para você, irmão, tenho mais por você, irmã, vem, eu tenho mais. Ah, não, Senhor, eu estou aqui, está tranquilo, estou na igreja. E de repente Ezequiel, ele quer mais de Deus. E ele anda mais 100 côvados, águas até o joelho. Ele podia parar ali, e o Senhor vai chamando ele. De repente, água até os lombos. E o Senhor chama ele mais 100 côvados, água até os ombros. Ele podia parar: nossa, peraí, já ficou perigoso, né, irmãos? Se entrar no mar, a água está aqui na barriga, já tem que parar. A água até no ombro, você no meio do mar, é muito perigoso. São poucas pessoas. Se você for na praia, você não vai ver quase ninguém com água nos ombros, porque já entra numa situação de perigo, de dificuldade. Dos ombros para lá, eu dependo 100% de Deus, não é verdade? 100% de Deus. De repente, estava Ezequiel com águas até os ombros. E o Senhor falou: vem, Ezequiel, eu tenho mais para você, vem. E o Senhor tem nos chamado para o impossível de Deus. O impossível de Deus. O natural todo mundo vive. O natural todo mundo tem. Mas o Senhor tem nos chamado para o impossível de Deus, aquela vida de experiência com Deus, aquela vida de fé em fé, de milagres em milagres. Senhor, hoje foi um grande milagre. Senhor, hoje você me deu uma grande vitória. Ezequiel era um homem que queria sempre mais de Deus. E de repente ele anda mais 100 côvados, e as águas começam a submergir a ele, começa a passar por sua cabeça. Ele começa a nadar nas águas do Senhor. O Senhor tem nos chamado para nadar nas águas dele. O Senhor tem nos chamado para mais de Deus. Me lembro muito bem, pastor, ainda quando criança, a gente ia na igreja, aquela igreja mais rigorosa, mais rígida, a gente subindo aos montes, os jovens da igreja oravam ao Senhor: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, quero falar em línguas, Senhor, quero profetizar. E eu ficava triste, pastor, ia para o monte, falava: Senhor, me batiza. Aquele tempo não chegava nunca: Senhor, me batiza, me batiza, me batiza. A gente queria viver o melhor de Deus, queria viver mais de Deus. Hoje o ser humano, hoje os cristãos estão com a vida estabilizada. Eles querem viver com Deus e querem: ah, não, água até o joelho está bom, até o calcanhar está bom, eu não preciso de mergulhar, não. O Senhor tem nos chamado para mergulhar. O Senhor tem procurado pessoas que querem mergulhar. O Senhor diz: a quem enviarei, quem há de por nós? O Senhor quer enviar pessoas, o Senhor quer abençoar pessoas, o Senhor quer colocar homens dele em posição grande, o Senhor quer pegar uma vida e salvar toda a família, e você se enquadra nisso. O Senhor tem chamado você para isso, o Senhor tem me chamado, irmão, para isso, para submergir nas águas dele. E quando começa Ezequiel a nadar, ele começa a ver algo que os olhos não via. Ele começa a perceber que no mar morto tem vida. Ele começa a ver que um mar que era 10 vezes mais salgada, que não podia ter peixes, que não poderia ter nenhum tipo de animais, nem algas. Ele começa a ver que vem um outro rio. E esse rio de água viva começa a trazer vida para o mar morto. Ele começa a entrar em outra dimensão do Senhor. Ele começa a viver outra vida com o Senhor. Ele começa a perceber que mesmo no mar morto, Deus é poderoso para trazer vida. Às vezes vivemos no mar morto e o Senhor quer trazer vida nesse mar morto. Você é a vida do mar. Então vamos, irmãos, mergulhar na palavra do Senhor. Vamos querer mais do Senhor. Vamos buscar mais do Senhor. Vamos querer mais do Senhor e sabendo sempre que somos leão, que o preço já foi pago por mim e por você. Não tem que pagar preço nenhum mais não, irmão. Você não precisa de ficar andando de joelho, você não precisa de subir escadaria. O preço já foi pago. Jesus, ele foi
Jesus, ele foi maltratado para você ser bem recebido. O Senhor, tudo que o Senhor passou é para você ser o contrário. Se o Senhor foi humilhado, é para você ser exaltado. Se o Senhor pagou dores e luta, é para que você não tenha que lutar mais. O Senhor já lutou por nós. Temos que só entender que somos leão. Temos que só entender a posição que o Senhor nos colocou, que é do lado do Senhor, é a destra do Pai. É o que o Senhor nos colocou na posição que onde nós estivermos, nós somos bênção, nós somos diferentes. Então coloque essa posição, comece a entrar uma nova semana diferente. Peço para mim primeiramente, uma semana diferente, uma semana que eu sou um vaso cheio, que preciso transbordar o amor de Cristo por onde eu passar. Eu não posso mais me sujeitar e nem posso mais aceitar situações difíceis no meu relacionamento, na minha casa, no meu trabalho, na minha rua, com o meu vizinho. Vou se colocar agora na posição de leão, pastor. Uma posição de leão, que no momento de rugir, o leão vai rugir. No momento de atacar, o leão vai atacar. E saber sempre que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais vai nos abandonar. O Senhor está o tempo inteiro com você, irmão. Seja difícil a situação, os momentos felizes, os momentos difíceis, o Senhor está conosco. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Amém, irmãos? Os irmãos precisam ficar de pé. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Vamos fazer uma oração também, né, pastor? Deixa o pastor licença aí, fazer uma oração também para a gente fazer um apelo, né, pastor? Quem sentiu no coração, falar, Senhor, a palavra me tocou. A partir de hoje eu quero ter uma nova posição na minha vida, uma nova posição na minha casa. Hoje eu consegui entender que o Senhor tem o melhor na minha vida. Porque o que o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem muito mais para me abençoar. Que o Senhor tem me colocado, o Senhor tem muito mais para me colocar. Isso é pequeno demais, irmão. Isso é pouco demais do que o Senhor tem na sua vida, que o Senhor tem na sua casa, que o Senhor quer fazer na sua vida é pouco demais ainda. Você consegue ir muito mais como Ezequiel. O Senhor tem nos chamado para ir vir muito mais, muito mais. Então quero fazer um convite, você que sentiu no coração, para vir aqui na frente. Pode, pastor? Aleluia. Se quiser vir aqui na frente, dobrar o seu joelho, o pastor vai fazer uma oração aqui agora, os irmãos também do louvor, pudessem me ajudar aqui também, a gente cantar um hino aqui também. Os irmãos possam vir aqui na frente, pode vir sem timidez, dobrar o joelho, orar ao Senhor, entregar. Eu já estou aqui na frente já, eu sou o primeiro a estar aqui na frente, que careço sim que o Senhor me transforme, me coloque numa posição de leão, que eu saiba o que o Senhor tem na minha vida. Descubra também que não troque, né, irmãos, a bênção do Senhor na minha vida, que muitas pessoas também trocam a bênção do Senhor. Amém? Deixa os irmãos possam vir aqui na frente para cantar um hino antes, né? Amém? Aleluia. Irmãos, eu vou além. Se você está gemendo, se você está miando igual um gatinho, não está tendo força para rugir, você está no seu dia a dia miando. Acho que você entendeu a palavra. Talvez você está no seu dia a dia miando, pastor, não estou aguentando tanta luta, tanta dificuldade, tantas situações. É no casamento, é vida financeira, enfim. Eu gostaria que você viesse para o altar, porque nós vamos orar por você. Aleluia. Amém. Os irmãos que estão aqui atrás são os diáconos. Chega um pouquinho para cá, meu irmão. Vem comigo. Isso. Vem um pouquinho mais. Deixa a Gisele mais a Tati entrar ali. Isso. Tá bom. Chegando à frente, feche os seus olhos. Chega mais, irmã Karenina. Vem mais. Isso. Deixa vir, pode vir mais. Deixa aí atrás um cordão com os diáconos que vão interceder. Isso.
Ainda tem lugar para você aqui à frente. Irmão, essa palavra foi bênção demais. Talvez você está miando e é tempo de rugir. Que ruja o leão. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Apresente diante do Senhor a causa do seu gemido. A causa do seu gemido, qual é? Do seu miado. Aleluia. Feche os olhos, não fique com os olhos abertos. Que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus, sobre o trono. Nós vamos orar, mas primeiro você ora. De justiça. Abra os seus lábios em oração. Eternamente. Abra os seus lábios em oração. Ele voltará para governar as nações. Aleluia. Em amor e hoje ao leão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apresente o seu coração. Apresente o seu coração. Majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Barreiras estão sendo quebradas. Ama a justiça. Correntes estão sendo quebradas. Em nome de Jesus. De Davi, toda obra das trevas. Mais notável. Remanare canta lava. Ama a justiça. Remanare canta lava. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade
O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Você pode levantar as suas mãos. Estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
Levante suas mãos aos céus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor rugiu neste lugar. Remanare cantalabara bassuribanas. Ricantalabara baxerebanare cantalabas. Rimanaba suribanas cantalabas. Rimanaba cantalabas. Senhor, o Senhor rugiu neste lugar. Correntes foram quebradas. Aleluia, maldições foram quebradas. Decretos do inferno foram anulados. E eu creio de novo. Aleluia. Que ruja o leão. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Aleluia. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dar o melhor aplauso a Jesus. O melhor que você puder. O melhor que você pode. O melhor. Amém. Olha para mim, olha para mim. Você que está aqui à frente, olha para mim. Toda a igreja, olha para mim. Eu tenho declarado isso aqui. Nós não dependemos de partido político. Nós não dependemos de governo. Embora somos afetados com isso, mas nós dependemos disso. A igreja sempre dependeu do Senhor. Deixa eu dizer a você uma coisa que eu já venho repetindo. 2023 será o melhor ano da sua vida. 2023 será o melhor ano da sua história. O melhor mês, o melhor ano, a melhor. 2023 entrará para a história. Aleluia!
Respira fundo. Mais uma vez, respira. E volta para o seu lugar dando glória a Deus. Aleluia. Mais forte que é para Ele. Mais forte que é para Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Os irmãos do louvor também, obrigado. Aleluia. Todo mundo bem? Tem alguém sentindo mal? Todo mundo rugindo? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Irmãos, esse culto é profético, esse culto hoje. Pastor, o que é um culto profético? É um culto para daqui a pouco você ver a resposta de Deus. Daqui a pouco você vai ver a resposta de Deus. Esta semana, semana que vem, você vai glorificar o nome dele e vai lembrar desse culto. Porque Deus fez grandes coisas. Ele já vem fazendo. Não podemos dizer que Ele não tem feito. Mas hoje Ele fez mais. Porque Ele é bom. Ele é bom. Amém? Já vamos encerrar o nosso culto. E eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Léo. Obrigado, querido. Uma bênção. A irmã Silvia está ali. Irmãos, toda vez eu esqueço o nome dela. Agora eu escrevi. Para acabar, toda vez que ela vem cá eu esqueço o nome dela. Né? E graças a Deus eles vêm sempre. Eles não vêm aqui somente para pedir voto, né? Vem também, faz parte. Pela nossa amizade. Mas vem para cultuar o Senhor com a gente aqui, amém, irmãos? Amém? Semana passada, rapidamente, a gente estava conversando no final do culto, a irmã Silva falou comigo assim: ô pastor, eu gosto muito do culto aqui. A gente sente muita presença de Deus no louvor, na pregação, na palavra. Aí ela falou assim, que o Léo ia vir semana passada. Ela falou, não, pá, eu vou também, amor, bem, sei lá como é que ela chama ele. Falou, eu vou também. E ela veio. Amém? Quer falar alguma coisa, minha irmã? Eu vou até aí para você falar, se for o caso. Solta a voz. Será que ela sabe cantar? Solta a voz. A paz do Senhor, irmãos. É só confirmar mesmo o que o pastor falou. É sempre um prazer, né, estar aqui no culto. Foi isso mesmo, semana passada, o Léo estava vindo e falou assim, eu vou lá na igreja lá do pastor Guilherme, vou lá no Fogo Vitória. Eu falei, não, peraí, me espera que eu vou também. Eu vou me arrumar, é sempre um prazer. Eu falei com o pastor que é uma igreja que a gente sente de verdade a presença de Deus. Todas as vezes que a gente vem, graças a Deus, nós somos muito bem recebidos, não só pelo pastor, pela pastora, mas por todos os irmãos. E eu até falei com a minha mãe, falei, não, mãe, vão lá também, você vai gostar do culto. Os meninos também, meus filhos também adoram a salinha, o culto. Assim, eu vou dar até um exemplo, né, de ontem. Nós fomos num culto à noite e, assim, eles ficaram, não que Deus não esteja lá, mas eles ficaram inquietos no culto, o culto inteiro. Vamos embora, mamãe, vamos embora. E aqui, o culto foi tão abençoado, né, que no início eles dormiram. Os dois. Eu fui lá na frente com esse daqui dormindo no colo e mesmo assim ele não pediu para descer e voltar para o banco. Ele ficou lá na frente até o final. E os dois estão aqui assim em paz, tranquilos, porque aqui tem a presença de Deus. Palma para Jesus. Aleluia. Só fica tranquilo, quem convida paga tudo, só sabe, né? É ou não é, irmãos? Aleluia. Querido, hoje nós não tivemos a rede infantil. Nós não tivemos a rede infantil porque nós estamos organizando algumas coisas, a pastora, eu, com a equipe, vamos ter uma reunião. Precisamos ajustar algumas coisas para isso 2023, amém? Eu vi as crianças um pouco inquietas hoje, é natural, né? Porque não tivemos hoje a rede infantil. Mas semana que vem, acredito que a gente já vai ter organizado isso, né, filho? Glória a Deus. Amém, irmãos? Só mesmo para dar essa satisfação, porque
Os irmãos podem ter ficado esperando a gente direcionar as crianças para a salinha. Foi por isso que não foi hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, tem alguns irmãos viajando. A irmã Renata está viajando, diaconisa Renata. O Sérgio está ali, né, Sérgio? Tem que trabalhar, né, Sérgio? A irmã Renata está viajando, amém? O nosso diácono Davi, mas a Paula já foram e já voltaram. Graças a Deus correu tudo bem, amém, irmãos? O irmão Tiago e a irmã Fernanda não vieram hoje, estão nos assistindo no YouTube, mas não vieram porque estão muito gripados. A irmã Vera, graças a Deus, já rompeu a dengue. Não sei quanto tempo que eu não ouvia falar em dengue. Só Jesus, né? Deixa esse trem para lá, senão nós vai... Enfim, mas nós vamos orar, amém, irmãos? Orar pelos irmãos que estão, o Tiago e a Fernanda, orar pela vida da irmã Renata que está viajando. Eu não estou lembrando de mais alguém que está viajando. Viajando não, né? Diabetes está recuperando da cirurgia, graças a Deus. Correu tudo bem. A Kátia também está recuperando, graças a Deus, de uma cirurgia nos rins, né? Quem mais? Mais ninguém, nós vamos orar. Se coloque de pé no seu lugar. Quero só, escute, dia 29 desse mês, anota aí na sua agenda, dia 29 desse mês, de manhã, é um domingo, nós vamos ter o Café com Jesus. Nossa, foi animador. Vou repetir para você animar mais, amém? Porque senão os irmãos estão visitando e falam assim, nossa, esse negócio deve ser ruim demais. Vamos lá, 1, 2, 3. Nós vamos ter o Café com Jesus dia 29. Também não precisa exagerar, senão eles vão falar assim, não, que exagero. Irmãos, o Café com Jesus é literalmente o Café com Jesus. Cada família vai trazer um prato, né? Um traz pão de queijo, outro traz pão com um pão, outro traz a mortadela. E a gente junta tudo e vira um banquete, Léo. Amém? Você vai poder trazer convidados. Nossa. De preferência quem não é crente. Porque os crentes comem tudo e não sobra nada para nós, aleluia. Traga uma pessoa que não é crente, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Não é, Tati? Traga uma pessoa que não conhece a palavra, nós vamos abraçá-lo, vamos profetizar na vida dele e vamos abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez quero agradecer a vida do Léo, a irmã Silvia, a sogra, as crianças. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo, que é o assessor que veio, Deus abençoe. Temos um casal ali atrás também, que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Enfim, todos os irmãos que nos visitam, a Tati, mas a Gisele está aqui hoje. Estava com saudade da Gisele, dos aleluia dela, dos glória a Deus. Graças a Deus, né? Veio, as amigas ali vieram também. Enfim, irmãos, todo mundo, amém? Amém? Levante as suas mãos aos céus. Declaro em nome de Jesus uma semana abençoada para a sua vida. Detalhe, quarta-feira quem vai pregar é a pastora Edneia. Sabe por que eu estou fazendo isso? Que ela combina comigo lá em casa. Aí na quarta-feira de tarde ela fala assim, amor, pode pregar, eu não vou pregar não. Aí eu contando para vocês, o que vai acontecer? Eu falei com ela, vou falar com os irmãos da igreja. Aí as irmãs tudo mandam mensagem para ela, ô pastora, vai ser uma bênção, pastora. Amém, irmãos? Estou brincando, ela vai ministrar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então quarta-feira, você que nunca viu, ou você que já viu, sabe que é bênção, quarta-feira ela vai estar ministrando, amém? Nós saímos agora, na última quarta-feira, de um estudo bíblico, né? Revelações do Éden, que você não conhece. Irmãos, foi bênção demais. Uma das coisas que a gente falou é que Eva não foi tirada da costela de Adão somente para ela andar do lado. Porque é muito ensinado isso, né? Que a mulher anda do lado, e é verdade. A mulher não anda acima, nem anda no pé, ela anda do lado. Mas, irmãos, ali tem um lado profético. Do mesmo jeito que Deus tirou Adão, ou melhor, tirou da costela de Adão e fez Eva, o Senhor tirou do lado de Jesus a igreja, a noiva. Você foi gerado por Deus, amém?
Você é amada do Senhor, igreja. Entenda isso. O Senhor sonhou com você. O Senhor sonhou comigo. E a vitória virá a cada dia, em nome de Jesus. Na verdade, nós já somos mais que vencedores. Levante suas mãos aos céus. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo. Te louvamos, Deus, pela vida da irmã Renata, que está em viagem, juntamente com Lucas e a família. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor abençoe, guarde a vida deles, na ida, na estada lá e na volta, Pai, para a glória do Teu nome. Oramos pela vida do Tiago e da Fernanda, ó Deus, que não estão bem, estão gripados. Meu Deus, envia o Teu anjo da cura e passa com poder e graça na vida do Fernanda e do Tiago, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa a vida da tia Beth, que está em recuperação, da Kátia, que também está em recuperação. Senhor, abençoe os meus irmãos que não puderam vir hoje, mas que eu sei, meu Pai, que o Senhor está abençoando a Tua igreja por amor do Teu nome. Abençoe os meus irmãos que estão vendo via YouTube, aqueles que verão depois. Senhor, que o Senhor alcance o lar, a casa de cada um, no poder do nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este culto, pela palavra que o Senhor liberou a nós. Somos gratos ao Senhor. Neste momento, meu Deus, estamos encerrando o culto, mas sair da Tua presença, jamais. Leva, meu Deus, o Teu povo em paz para casa, debaixo da Tua graça e proteção, e que Teu amor maravilhoso e eterno, que a graça salvadora e bendita do Todo-Poderoso de Israel, que as doces consolações, a unção, os dons do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus negócios, hoje e para todos sempre. Aquele que crê, diga: Deus te abençoe, vai na graça e na paz do Senhor. Até quarta-feira, se Deus quiser, às 19h30, em nome de Jesus. Amém.